Vamos fazer a correção da nossa tarefa? Bora lá! Peguem o livro de atividades, corrigiremos das páginas 33 até a 38. Primeiro, vamos nos recordar do que é uma locução verbal. As locuções verbais são quando dois verbos ou mais exprimem uma única ação verbal. É formada por verbo auxiliar mais o verbo na forma nominal. São as formas nominais particípio terminados em ado, ido, quando está no particípio regular, igual cantado, vendido, partido, lembrando que é possível haver flexão de gênero feminino e número plural. Então, pode sofrer flexão no particípio. E o particípio irregular, que pode ter várias terminações diferentes. Por exemplo, suspenso, impresso, frito, feito. Outra forma nominal é o gerúndio, quando os verbos terminam em NDO, cantando, vendendo, partindo. Infinitivo, quando os verbos terminam em R, cantar, vender, partir. Belezinha? Espero que vocês tenham lido esse texto muito interessante, que fala sobre a memória, que muitas vezes nós lembramos de algumas coisas e outras não. E que até a música, que normalmente fica na nossa cabeça, é uma forma de fazer com que afete a nossa memória. Espero que vocês tenham lido, porque realmente é um texto bem interessante. Primeira questão. De acordo com o texto, qual das alternativas a seguir está correta? A conclusão do texto é que estamos esquecendo as coisas importantes porque nos lembramos cada vez mais das coisas inúteis. Então, o texto vai ter como conclusão esta informação. Vamos assinalar a questão correta em relação à frase. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Essa afirmação é uma das causas que explica a seguinte citação do psicólogo James Stone. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la. Igual está lá no texto falando do papelzinho com endereço, lembram-se? O papelzinho do endereço faz com que nós associamos ao lugar, mas muitas vezes faz com que nós reaprendamos a informação que nele continham. 3. Sublinhe quando houver as locuções verbais os seguintes trechos. Quando houver, hein, galera? Quer dizer que não são todas as frases que têm locuções verbais. Na letra A, está acontecendo. Letra B, acabam gerando. Aí na outra página. Letra C, pode gerar. A letra D não tem. Na letra E, vamos explicar. Na letra F também não tem. G, pode ser. H, possam travar. I, estamos esquecendo. E na letra J também não tem. Lembre-se, locução verbal quando tem dois verbos com apenas um sentido. Observe as locuções verbais e em seguida assinale as interpretações possíveis para as frases. Na primeira frase, se você quer passar no vestibular, você deve estudar muito. É correto afirmar que é preciso que você estude muito para passar no vestibular. Na segunda frase, ele deve ter chegado há pouco. Em 2, é provável que ele tenha chegado há pouco. Deve ter chegado. Essa locução verbal com 3 verbos indica justamente essa probabilidade. 3, ele deve cumprir as ordens. Em 3, ele deve cumprir indica que é uma precisão, é algo que ele realmente precisa fazer. 4, ele pode carregar no máximo 20 quilos por dia. Pode carregar é a locução verbal dessa frase, quer dizer que ele tem capacidade para recarregar esses quilos. E também, na 4, além da capacidade, quer dizer que ele tem permissão. Então, ele pode carregar, quer dizer que ele tem condições de carregar. Pode carregar também dá a ideia de permissão. 5, ele deve carregar 20 quilos por dia. Esses 20 quilos que ele carrega por dia é uma probabilidade quando se usa a locução verbal deve carregar, ele deve carregar. 6, pelo visto, ele deve estudar muito. Na questão 6, deve estudar, indica uma probabilidade, porque nós indicamos o seguinte, ó, pelo visto ele deve estudar, não é uma certeza, então é uma probabilidade. Até aí, tudo bem? A questão 5, vocês já fizeram no livro de atividades. Agora eu quero que vocês
Passem a frase a limpo lá no formulário para eu ver se vocês acertaram. Então, elabore uma frase em que esteja presente uma locução verbal conforme cada solicitação. Na primeira solicitação, o verbo auxiliar, que é aquele que está conjugado, igual deve chegar, deve estar conjugado. Mas gerúndio, quando o verbo termina em NDO, cantando, chorando, fazendo. E na segunda frase, o verbo auxiliar mais o infinitivo, o verbo conjugado mais o principal no infinitivo, terminação em R. Escrevam a frase lá no formulário para eu conferir. A questão 6 é para assinalar a interpretação adequada para cada frase. Então, na primeira, Juca pode usar minha bicicleta à vontade. Está indicando uma permissão, que o menino pode usar a bicicleta. Juca, pode usar minha bicicleta à vontade. 2. É melhor você fechar a janela porque pode chover hoje à tarde. Esse pode chover é interessante essa palavra da frase. Permissão, que indica uma permissão. Quer dizer, se pode chover, é sinal de que haverá chuva. 3. De acordo com a lei, esta bicicleta pode levar até 70 quilos. Pode levar está indicando a capacidade da bicicleta. Ok? 7. Explica a diferença de sentido entre o que as locuções verbais podem significar. Primeira frase. Juca não pode sair de casa porque quebrou a perna. Pode sair vai aparecer nas 3 frases. Nessa daqui está dizendo assim, ó, Juca não pode sair de casa. E tem um motivo, porque ele quebrou a perna. Então, quer dizer que ele não tem capacidade para sair de casa, pois está com a perna quebrada. 2. Juca pode não sair de casa hoje à noite. Ó, pode não sair. Essa expressão indica uma possibilidade. 3. Juca pode não sair de casa hoje à noite se sua mãe não permitir. Se sua mãe não permitir, está indicando uma condição. Se há uma condição, ele talvez tenha permissão para sair de casa. Ou talvez não tenha permissão para sair de casa, ok? Então, quando fala Juca pode não sair de casa hoje à noite, quer dizer que talvez ele saia. Depende da liberação da mãe, da permissão da mãe. Questão 8. Observe as locuções verbais presentes nas frases e assinale as possíveis interpretações delas. Ambas frases têm 2 possibilidades de interpretação. Primeiro, Rita deve ir a São Paulo hoje. Deve ir tem a ideia de obrigação e possibilidade da Rita ir a São Paulo. Na segunda frase, Rita pode ir a São Paulo hoje, também tem 2 possibilidades de Rita ter permissão para ir a São Paulo e a probabilidade dela fazer essa viagem. Os verbos poder e dever expressam ideias diferentes de acordo com o contexto. Para isso, é muito importante saber o que se passa para excluir uma dessas 2 alternativas, a obrigação ou possibilidade, de acordo com o contexto. 9. Associe a frase à ideia indicada pela locução verbal. Ideia de capacidade, permissão ou probabilidade. Primeira frase. Por causa da tornozeleira eletrônica, ele só pode sair de casa se a polícia deixar. Pode sair de casa se a polícia deixar, precisa de uma permissão para que ele saia. Então, coloque lá, número 2. Não perca a esperança, pois ele pode chegar a qualquer momento. Pode chegar uma probabilidade. Mesmo machucado, ele ainda pode andar. É uma capacidade. Espero que tenham lido o texto. Das alternativas a seguir, 2 apresentam locuções verbais. Quais são elas? Ó, 2 só, tá? Devem aguardar, o verbo devem e aguardar. Devem é auxiliar, aguardar é o verbo principal que está na forma nominal. E a letra H. Costuma ser. Costuma é o verbo conjugado, verbo auxiliar, e ser, que é o verbo principal na forma nominal. 11. A locução verbal é normalizado, comprova que o título da notícia está na voz ativa ou passiva. Deixa eu explicar para vocês um detalhe. A voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. E na voz passiva, o sujeito recebe a ação verbal. No título, intervalo entre viagens no metrô de Belo Horizonte é normalizado após manutenção em trilhos. O que é normalizado? O intervalo. Intervalo é o sujeito, ele recebeu a ação verbal. Se ele recebeu a ação, ele não praticou uma ação, a voz é passiva. Nós vamos estudar esse conteúdo com mais detalhes daqui para frente, tá bom? 12. O verbo ocorrer em os trabalhos de conservação ocorreram na manhã deste domingo. Vamos lembrar qual é o verbo transitivo direto, indireto e intransitivo. Quando ele é direto, ele tem complemento sem preposição entre eles, entre o verbo e o complemento. O verbo transitivo indireto tem complemento com preposição entre o verbo e o complemento. E o verbo intransitivo não tem complemento verbal.
Nessa frase, os trabalhos de conservação ocorreram. Pronto, não precisa de mais nenhuma informação. Na manhã deste domingo é um adjunto adverbial indicando tempo. Os adjuntos adverbiais não são complementos. Sinal de que o verbo ocorreram, não precisa de mais nada para ter sentido nesta frase, portanto, ele é intransitivo. O verbo concluir é, vamos ver a frase em que ele se encontra. O intervalo entre viagens do metrô do Belo Horizonte foi normalizado após a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, concluir manutenção dos trilhos deste domingo. A frase que nós precisamos analisar é essa que está em destaque. O verbo concluir precisa de complemento. Concluir o quê? Manutenção. Se tem complemento verbal e não tem preposição entre eles, verbo transitivo direto. Sublinhe as locuções verbais das frases a seguir. Nesse exercício, todos os itens têm locuções verbais. Eles vão voltar logo, vão voltar. Letra B, estavam trabalhando. Letra C, deve fazer. D, foi feito. Vamos caminhar. Letra F, irão aprender. G, haviam começado. H, estamos estudando. Espero que tenham lido esse texto. Vamos identificar quais são locuções verbais. Estão contando. O verbo estão auxiliar, contando o principal no gerúndio. Vai ser. Vai voltar primeiro. Vai voltar. Vai ser. São as locuções verbais presentes neste trecho. Espero que também tenham lido. Exercício 16. No primeiro parágrafo, a expressão considerada locução verbal é foi anunciado. 17. No segundo parágrafo, há uma locução verbal em. Letra C. Vou com todas as minhas forças recompensar todo carinho e amor. Nós temos a locução verbal vou recompensar. E entre a locução verbal, o adjunto adverbial com todas as minhas forças. Os adjuntos adverbiais podem estar no início, no meio ou no final da frase. Nós estudamos isso no bimestre passado. Quando estiver entre alguma expressão, é preciso o uso de vírgulas. Isso não quer dizer que deixou de ser uma locução verbal. Quer dizer que entre a locução verbal tem um adjunto adverbial. Ok? Até a próxima semana. Não se esqueça, teremos aula pelo Zoom às 8h30, dia 15/6. Testem os seus fones de ouvidos. Testem o Zoom. Até lá. Beijos!